Vai começar mais um conteúdo aqui no canal da Start Econ, mas antes eu preciso te dar 2 recados. O primeiro deles é que a nossa casa de produção de conteúdo da Start Econ é aqui na produtora 76 em Alphaville. Então você que pensa em produzir um podcast, fazer evento, gravar curso, aqui é o maior ecossistema, um ecossistema completo de soluções para você que quer produzir seu conteúdo. Então, se você quiser saber mais sobre a produtora 76, é só clicar aqui na descrição desse episódio que você vai ter acesso a toda essa estrutura, essa mesma estrutura que a gente utiliza aqui na Start Econ. E o segundo recado é que você que é head de e-commerce, diretor de e-commerce ou gerente de e-commerce, se você lidera uma operação de e-commerce, você pode, além de consumir os nossos conteúdos, participar da nossa comunidade. É só você clicar aqui embaixo também, tem um link para você fazer a sua aplicação, responder ali um questionário e caso você seja aprovado, você vai participar daquilo que eu considero o nosso maior ouro, que é a troca entre os heads que acompanham nossos conteúdos aqui. A gente já tem centenas de membros e você tem um grupo exclusivo no WhatsApp. E vocês podem trocar informações entre si, além de participar também dos nossos eventos presenciais que acontecem toda primeira segunda-feira do mês. Então, clica aqui embaixo, antes de consumir o conteúdo, faz a sua aplicação e depois volta aqui que vai começar um episódio. Começando mais um episódio do Café com Fundadores aqui no canal da Start Econ. E hoje eu tô aqui com o meu co-host, Kelvin Almeida. Seja muito bem-vindo. Muito bom. Hoje a gente tem 2 pessoas incríveis para entrevistar, hein, cara? Hoje vai ser legal. Hoje vai ser uma história muito bacana de construção de um negócio digital, de uma agência. E a gente tá aqui com eles, André e Rodrigo da Fox Digital. Sejam muito bem-vindos. Uma salva de palmas. Agora a gente tá em 2 para bater palma aqui, né, Kelvin? Agora dá pra fazer barulho. Obrigado pessoal. Bom dia. É uma alegria imensa estar aqui. Meu primo perdido, Almeida, né? Almeida também. Almeida também. André Almeida Silva. Vamos puxar a capivara aí. Vamos. E é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, contar um pouquinho da nossa história. Tenho certeza que vai ser um papo muito bom, muito bacana. Legal. Exatamente, pessoal. Eu sou fã da Start Econ, vocês sabem disso, então para mim é uma grande honra estar aqui, né, André? É muito, muito gratificante poder fazer parte da comunidade e principalmente compartilhar um pouquinho, né, da nossa experiência, da nossa história, os nossos desafios aí do futuro. Obrigado pela oportunidade. Não é o Zé Rafael. Não é, mas parece. Eu acho que a gente pode usar na thumb pra gente ter Por o Zé Rafael na thumb. Né? E fala assim, Zé Rafael do Verdão, fundou a Fox Digital. Zé Rafael da Deep Web. Cara, pra gente começar, eu queria já começar perguntando pra vocês, e aí pode escolher quem começa primeiro, né? Mas contando o que vocês faziam antes de fundar a Fox, né? O que foi essa carreira antes de vocês decidirem empreender, decidirem ter aí o negócio de vocês? O que vocês faziam antes e de fato, o que levou vocês até esse ponto de empreenderem de verdade, né? Ótimo. Pode ir com ela. Então, pessoal, deixa eu me apresentar, né? Vocês já me deram uma introduzida, mas meu nome é Rodrigo, sou sócio do André e do Heitor na agência Fox Digital. A gente fundou a agência lá em 2021, mas antes tem, de fato, um histórico e um motivo para tudo isso ter acontecido, né? Hoje eu toco a área comercial da empresa, o André é mais responsável por relacionamento, marketing e fica também focado em inovação, e o Heitor, nosso outro sócio, é o cara que toca o operacional. Essa é a nossa estrutura, depois a gente conta um pouquinho mais. Falando um pouco da minha história, eu já fiz um pouco de cada coisa, né? E aí, um dia a gente teve a sacada de abrir a agência, eu vou contar depois como que foi todo esse processo. Só que antes de tudo isso, cada uma dessas experiências eu acho que agregaram de alguma forma para a gente chegar onde a gente chegou. É muito louco porque às vezes a gente acha que não tem conexão, mas uma coisa liga na outra. Então, eu já fui guia turístico, cara, já trabalhei, eu sou oficial da reserva, então sou militar de formação, né, já trabalhei no Sem Parar, então na área de relacionamento. Cara, já fiz um pouco de cada coisa na construtora da minha família. Então, são coisas que vieram acontecendo. E aí, por oportunidade, por perfil, né, a gente teve a sacada. E depois eu conto melhor como que foi esse processo, né? Tivemos um insight de abrir a Fox. Pô, legal demais. Basicamente, Tem uma teoria do Steve Jobs, se eu não me engano, que ele fala que é a teoria dos pontos, né? Que quando você tá lá no futuro e você olha pra trás, parece que todas essas coisas que não tem nexo no momento. O cara trabalha Sem Parar e na construtora. Tipo assim, mano, não tem nexo nenhum, né? Zero. Mas tudo vai formando quem você chegou, né? Então... E tudo que ele fez lidando com pessoas. E hoje ele é o comercial. Então, isso. tipo,
né? Essa é a grande... Jogo de cintura que ele... Exatamente. Não é por nada não, mas esse cara aqui é um dos melhores vendedores que eu conheço, viu, cara? Esse cara É suspeito pra falar, bom, né? né? Meu sócio, meu irmão, fica fácil, Tá deixando né? ele rico, né, cara? É. Então, é isso mesmo. Você é o melhor que existe. E você, André? Cara, eu sou formado em comércio exterior, né, de formação, né, e a gente se conheceu, né, há algum tempo, mas assim, sabe aquela amizade que você conhece através de um outro amigo, assim, no momento a gente acabou que nem fez tanta amizade. Mas eu trabalhei muito tempo nessa área de comércio exterior, mas assim, cara, desde pequeno eu já demonstrava esse interesse por crescer, por trabalhar, assim, minha mãe me conta, né, que quando eu era pequenininho, com 5, 6 anos, eu já ficava bravo quando eu pedia as coisas pro meu pai. Meu pai não falava, não, você vai atrás dos seus negócios. Eu falava, tá bom, eu com 5, 6 anos. Aí minha mãe falava, você vai fazer o quê? Eu falava, eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar, eu vou comprar os negócios, só pequenininho. Então eu sempre tive essa Ambição, né? veia, exato. E trabalhei muito tempo dentro de empresas, né? Eu comecei fazendo estágio no segundo semestre da faculdade, mas sempre me incomodou esse negócio de eu querer mais, e quando você trabalha assim, eu acho que não é ruim, é uma questão de perfil mesmo. Você trabalhar dentro de uma empresa onde você talvez leve um pouco mais de tempo para você crescer, porque você tem a oportunidade também, mesmo trabalhando em qualquer segmento, qualquer ramo. E aí eu fui migrando, né, até chegar no momento que a gente fundou a Fox. Então, cara, a gente passei por poucas e boas aí também na carreira. Já mudei de empresa, já quebrei a cara, já fiquei bravo, já criei um monte de coisa, já tive outra empresa antes também. E aí a gente chegou na criação da Fox, através aí de alguns amigos também que tivemos a oportunidade, enfim. O outro sócio de vocês, ele tem um histórico de comunicação ou não? Porque vocês não tiveram histórico de trabalhar com marketing. Ele é jornalista, né? Também tem uma veia de publicidade. Tá. E veio do Carrefour. Então ele também tem uma carreira super legal, né, na área. E foi aí que a gente teve a sacada. Mas no final das contas, foi muito boa a sua pergunta, que no final das contas, a gente se olhou e a gente falou assim, cara, a gente tem uma bagagem, a gente tem um histórico, a gente já trabalhou em grandes empresas, eu acho que está na hora da gente empreender. Mas a nossa virada de chave não foi por conta da nossa formação, não foi por conta do que a gente fez. Foi muito de aceitar, olhar um no olho do outro, vamos dar o 100%. Muito bom. E se a gente não souber alguma coisa, vai ter alguém que sabe. Ou a gente aprende ou a gente contrata alguém. E foi nessa linha que a gente fundou e, logicamente, né, entrando depois no grupo que a gente vai falar, vocês vão entender, tudo isso vai fazer mais sentido do porquê que a gente abriu uma agência de marketing digital 360. Eu joguei essa pergunta justamente para entender o que passou na cabeça de vocês de abrir uma agência, a gente está falando em 2021, Exato. onde, cara, tá todo Pandemia, mundo pro digital, pandemia, pau torando. Exatamente. O que Cara, passou na cabeça de vocês, assim? Assim, para não dizer que não tenho nada relacionado a isso, quando eu trabalhei durante 8 anos numa empresa japonesa na parte de comércio exterior. E um dos motivos de eu querer sair, de eu querer crescer individualmente, era justamente pelo fato de ser uma empresa muito boa para se trabalhar, tinha tudo dentro da empresa, não tinha do que reclamar. Só que, ao mesmo tempo, ela era muito redonda. As oportunidades, elas aparecem quando existem problemas ou alguma crise. Então eu não tinha a oportunidade de demonstrar algo que fosse realmente diferente, que fizesse a diferença dentro da empresa, muito por conta da cultura. E eu lembro que eu cheguei para eles, eu falei, olha, eu quero fazer um curso durante as minhas férias de marketing internacional para que eu possa aplicar dentro aqui da empresa, né, da área de comércio exterior. E a empresa não quis pagar para mim o curso. E eu fiquei bravo, né, na época, mas eu falei, eu vou fazer do mesmo jeito. Aí eu fui, paguei do meu bolso, durante as minhas férias eu fiquei estudando fora. E aí quando eu voltei eu falei, cara, não dá. Aí a gente começou a coçar para ter outros negócios, etc e tal. E aí falando um pouco da minha parte individual, nessa época eu cheguei a abrir uma outra empresa, eu tinha um e-commerce inclusive, mas era um side job, né? Não era o meu principal. Então ali
ali eu não entendia muito bem o que era um empreendedor, sabe? Ali eu estava me aventurando, eu estava fazendo o que eu queria, mas não necessariamente da maneira correta. Então ali acabou que não deu certo por conta, né, de algumas coisas que aconteceram internamente com os meus outros sócios. E depois veio a oportunidade, né, do Grupo W, né, já falando um pouquinho disso. O Rodrigo depois vai contar um pouquinho da parte dele, mas aí veio essa oportunidade, o Gustavo, o Dibi e o Gabriel, até mandar um Aliás, vão vir aqui. Vão vir, né? Vão vir. Mas aqui eles contar não a história vão abrir, só foi a gente que abriu. É. Eles não vão conseguir abrir a segunda temporada, é só Verdade. com a gente. Brincadeira, Gu, brincadeira de bom. E aí veio o convite deles muito por conta do perfil mesmo, né? De surgir essa oportunidade de atender um mercado, um nicho específico que, né, eles não vinham atendendo. E aí por conhecer a gente, né? Eu particularmente conheço o Dib e o Gustavo desde criança. Então surgiu essa oportunidade e aí a gente abraçou. A gente falou, vamos dar o nosso melhor. E vamos tirar o que a gente pode de melhor de cada um que vai trabalhar junto com a gente. Vocês três, como sócios, já se conheciam? Já. O Heitor? A gente... Vocês dois já se conheciam? Eu não conheci o Heitor. Ah, tá. Eu conheci o André de vista, aqui de Alphaville e tal, todo mundo, né, acaba se conhecendo um pouco. Mas o Heitor, cara, eu conheço ele desde os 5 anos de idade. Então é um irmão que eu tenho também, assim como o André. A gente tem uma afinidade muito grande, graças a Deus, que é importante isso em sociedade, a gente sabe como é, né? E, enfim, mas foi muito, como até explanar agora esse momento de transição, né? Como eu contei um pouco lá do passado, um pouco mais distante, chegou um momento onde eu estava trabalhando com eu tive uma outra empresa também, né, focada no agenciamento e intermediação de negociação de atletas. Então a gente mandava alguns atletas para fora e tinha alguns que a gente cuidava aqui no Brasil. É algo que você ganha nas janelas, então não fazia sentido. É como um side job também, se você não tem uma estrutura muito grande. E aí a gente precisava, né, tocar outra coisa. A empresa ainda existe, mas não é o foco, está totalmente congelada. Teve um momento onde batei num papo com o Gustavo também, e aí tudo começou. O Gustavo é um grande amigo meu, fiz faculdade com ele, né, padrinho de casamento. O Dib também serviu o exército junto comigo. Que legal. Então a gente tem uma história muito legal, né? Fizemos TCC junto na faculdade. E aí chegou um momento onde a gente foi jantar. Quem fez o TCC sozinho? Eu vou te falar que foi complicado. Esses dois aí é difícil. Dois empreendedores. Quem que fez? Foi complicado esse TCC aí, mas deu tudo certo. Sobrou pro outro cara, porque não é eles dois. Não, todo mundo trabalhava assim. Teve um dia que a gente falou, agora é o madrugão, corujão, vamos fazer isso dar certo. E foi, graças a Deus, deu tudo certo. Mas e chegou esse momento onde a gente falou, o Gustavo me ligou, a gente estava batendo um papo durante uma semana, algumas oportunidades estavam surgindo na própria YGO, que é uma das agências do grupo. E aí eu fui jantar com ele e a gente começou a conversar, ele queria saber como é que estavam os negócios, né? Tinha uma oportunidade também na YGO, a gente estava conversando. Nisso a gente teve uma sacada que a gente percebeu o quê? E aí foi o grande ponto, o divisor de águas, foi uma quinta-feira, eu nunca esqueço, onde a gente entendeu o quê? A gente falou, cara, a YGO teve um crescimento muito grande durante a pandemia. É natural que quando você tem um crescimento muito grande, você começa a pegar grandes contas, grandes clientes, né, clientes relevantes no mercado, a sua atenção fica mais focada nesses caras. Né? É algo natural. E aí a gente percebeu que tinha um gap, né, nos pequenos anunciantes ou nos pequenos e médios investimentos. Foi aí que a gente teve a sacada. Né? Ao invés de abrir uma área dentro da YGO, por que a gente não abre uma outra agência que vai unificar todo o caminho das pedras, tudo que a YGO passou e tem de conhecimento, o que faz a diferença para o pequeno e médio ou pequeno anunciante, que é o atendimento. E foi aí que a gente teve essa grande sacada, né? Marcamos uma reunião na sexta-feira, aí sim conheci o André de fato, né? de olho no olho, a gente entender que fazia sentido. E aí teve um momento que a gente falou, a gente precisa de um terceiro sócio, por conta de operação. Liguei pro Heitor numa quinta-feira, na sexta-feira ele estava comigo. Na quinta-noite, sexta de manhã já estava Ele pediu a demissão no dia anterior, né? Exato. Ele trabalhava no Carrefour na época. E aí ele falou, não, vamos junto nessa. Aí demais. Que a gente já vinha conversando, eu e o Heitor, lá em 2018, para abrir alguma coisa com Media Training. Então, como eu estava focado no esporte nessa época, e aí lembramos dele, o Heitor o André se deu super bem também com o Heitor, e aí a gente fundou a agência, que hoje, aí, né, agora assim, passando um próximo step, hoje a gente faz parte do Grupo W. Né? Então o Grupo W é um grupo que existe, né, na verdade, como o YGO desde 2016.
e hoje ela é constituída pela Fox, o iGo e o iCom. Basicamente, como deu para entender já, o que vai determinar o iGo ou Fox é o tamanho do investimento do anunciante, e aí quando você fala da iCom, a gente está falando de grandes e-commerces, implantação e por aí vai. Então, basicamente, essa que foi a nossa história e essa é a nossa estrutura hoje de negócio do grupo. E o que vocês oferecem hoje dentro da Fox para o pequeno anunciante, né? Tem diferença de estrutura que a Fox tem que ter para o cara que é um big anunciante ou um pequeno anunciante? Qual foi a atenção que vocês tiveram que ter para montar realmente essa estrutura de negócio e atender com muita qualidade esses caras? Cara, eu acho que um diferencial, e aí eu acho que isso explica muito essa oportunidade que nasceu a Fox em relação ao iGo. O escopo, ele é parecido, porque os e-commerces, em geral, eles necessitam de coisas parecidas, desde a estrutura até a estrutura da própria empresa. Só que quando você está falando de uma empresa, que o Rodrigo e você, né, vocês comentaram, não é uma empresa pequena ou uma média empresa que nós atendemos investimentos ou anunciantes, se você preferir. Por quê? Existem grandes empresas no mercado que têm uma história muito grande, uma história muito bonita, só que na parte do digital não necessariamente ela está desenvolvida, ela está no mesmo estágio, vamos colocar assim. Uhum. Então, quando você pega clientes muito grandes, eles normalmente estão preparados, eles já têm essa estrutura necessária. E nós atendemos empresas que têm a estrutura, mas que têm um investimento menor, e também, às vezes, até uma empresa que ainda a gente auxilia no desenvolvimento, em coisas que não necessariamente são só do digital, muitas vezes. Uhum. Não que isso não é o nosso foco, mas como nós temos um portfólio bem bacana, a gente atende vários segmentos diferentes, a gente tem experiência para conseguir auxiliar essas empresas. Então, não necessariamente são empresas pequenas. É por conta da organização interna da empresa que a gente optou por atender esse nicho. Entendi. Total. E qual foram os desafios ali que vocês tiveram? Porque, beleza, se juntamos entre os amigos, legal pra caramba, vamos fazer uma agência. Cara, aquela animação. Eu tenho certeza que essa reunião foi no América. Adivinhou. Certeza absoluta. E vocês, cara, estão ali empolgados e não sei o quê. E aí vão pro dia a dia com 0 clientes, 0 faturamento, Exatamente. com 0 retirada mensal pros sócios. Cara, qual que é essa realidade depois que passa a euforia da ideia? Não, é algo que é chocante, né? Graças a Deus, eu e o André, a gente já vinha de outros negócios, então a gente já tinha empreendido. O Heitor foi o primeiro negócio dele, ele sempre trabalhou no mundo corporativo. Uhum. Mas foi um momento onde a gente sentou e falou, cara, agora é com a gente. Não tem mais chefe, não tem jeitinho, não. É a gente com a gente e vamos embora. A nossa grande sorte é que eu acho que a gente estava tão preparado para isso, a gente sonhava tanto com isso, que, cara, foi tudo um prazer muito grande. Tem as dificuldades que são normais, né, que você está entendendo ainda do mercado, você entende muita coisa fazendo, né? Eu sempre falo, feito é melhor que perfeito. Bota para rodar, que a gente vai ajustando. Né? Você idealizar alguma coisa é muito complicado. É muito melhor você botar para rodar e, na prática, no entendimento real, você vai ajustando. E foi isso que a gente fez. A gente começou um negócio, né? A gente tinha pessoas já muito boas que a gente acabou investindo quando a gente abriu a agência. Né? Às vezes é um movimento contrário. Tem muita empresa que começa, arruma o cliente e depois contrata. Não, a gente fez do processo Vocês contrataram para crescer. Para crescer. E aí, o que a gente fez? A gente tinha uma estrutura de formação. Então, como a gente vem do Grupo W, como a gente estava já dentro da iGo, inclusive a gente nasceu no mesmo escritório deles, numa sala, o Igão conhece lá, Sim, né? sim. A gente tinha todo o caminho das pedras e o que a gente precisava fazer. Então, hoje, até puxando um gancho na tua pergunta anterior, a gente tem um centro de formação dessas pessoas, onde a gente cria e treina elas, logicamente pessoas de mercado, mas botando o nosso DNA, e é algo muito legal, porque como que isso é possível? Então, Rodrigo, como é que é possível um squad atender um cliente grande, né, no sentido de investimento, e vocês conseguem entregar a mesma qualidade, né, muitas vezes até cobrando menos por conta do investimento? É normal que o cliente está disposto a investir menos. Cara, a gente gosta muito de ter esse DNA e trabalhar com squads compartilhados.
né? Tudo é feito em cima de processos e pessoas, em qualquer tipo de negócio, né? A partir do momento que você tem pessoas que vão ganhar autonomia e processos bem definidos, isso é uma coisa que o André bate muito e vem implementando na empresa, a gente consegue ganhar dinamismo, alavancagem e não faltar o atendimento, que é a nossa raiz, né? Tá. Atendimento com performance. E até complementando, né? Lá atrás você perguntou sobre nós viemos de segmentos diferentes. Cara, eu trabalhei nessa empresa japonesa, eu trabalhei numa indústria também antes. Tá. E eu, dentro dessas empresas, eu tive a oportunidade de fazer algumas coisas que é o que você falou também lá atrás, Igor. Não necessariamente a gente entende o porquê naquele momento, mas assim, hoje são extremamente importantes. Então, eu trabalhei muito na área de processos, de desenvolvimento, de qualidade de KPIs, etc. Assim, muitas coisas relacionadas à produção, à entrega, enfim. E eu acho que isso, para mim, pelo menos, foi muito determinante, porque a gente conversa muito dentro da empresa, né, no nosso dia a dia. A gente tem que entender tudo do nosso negócio, mas não necessariamente nós seremos os melhores em tudo do nosso negócio. O nosso gerente de mídias é, assim, um dos melhores que eu conheço. Ele sabe muito mais do que eu, do que o A Rodrigo. gente entende de negócio. Exatamente. Esse é o ponto. Por isso que a gente cresceu muito rápido. Como eu falei para vocês, eu tive essas experiências em outras áreas. Então, quando um cliente chega para mim, ele fala, pô, André, eu tô com uma dúvida, cara, eu não sei o que eu faço. Cara, vamos sentar, o que você quer fazer primeiro? Qual que é o seu objetivo? Por quê? Como você vai medir isso? Né? Isso aí, quanto você precisa para que dê retorno? Enfim, você olhar como um todo, você consegue entregar no tempo, você tem estoque, quanto tempo demora para você repor o seu estoque? Muitas vezes o cara chega com um caminhão de dinheiro e fala, pô, eu quero investir pra caramba, mas deixa eu olhar, vamos ver a estrutura. Entender Então, para atender, né? Exatamente. Então, isso é muito diferente. E aí nós, com a visão de negócios, eu acho que isso foi um diferencial muito grande para a gente crescer rápido. Antes de vender marketing, vocês sabem como funciona uma empresa, né? Perfeito. Exatamente. Esse é o segredo, esse é o segredo. E eu gosto muito do que o André falou, não sei se vocês reparam na frase dele, né? Sobre essa questão, né? A gente às vezes não é o melhor, no sentido de botar a mão na massa como pessoa, né? Como empresa, mas eu sempre brinco, né? Se você tá no grupo W, você tá com a Fox, você tá com os melhores. Mas não é com arrogância, né? Isso eu gosto de falar, é com determinação, é com amor, é com paixão pelo processo e pelo negócio. A gente vive isso daqui, né? É a nossa vida. A nossa empresa não é... Cara, parece clichê, mas a gente vai todo dia com um sorrisão no rosto trabalhar. É um clima, a agência tem um clima muito gostoso, Sim, né? sim. E é algo que move a gente. Então, quando um cliente te liga, né, para te dar um feedback, para falar de uma Black que ele estourou de vender, ou para falar que o atendimento da tua agência ele nunca viu igual, isso não tem nada que é mais gratificante. Acho que muito mais até do que a parte financeira. E isso é um processo que a gente foi entendendo, né, de estar junto com o cliente. Então, tá junto, cara, ele tá em Curitiba, ele tá no Sul, vamos visitar ele, vamos lá tomar um café com ele, olho no olho. E aí você consegue entender qual que é o diferencial dele. Olha o comercial aí. Cara, e isso é muito legal, porque eu vejo direto, mais acompanhando a iGo até, do que a Fox. Cara, os caras vão. Vai lá pra Minas, lá num cliente, fica lá uma semana. Eu acho que esse lance do digital hoje, ele fez com que a gente... o comercial não quer fazer mais reunião presencial. Exato. Quer resolver tudo no meeting. O atendimento não quer visitar o cliente. Né? Você quer cuidar das campanhas, nunca foi no estoque, nunca foi no CD do cara. Não tocou no produto, não cara, fez você não nada. sabe o que é o produto. O cara tem uma rede de lojas físicas, você nunca comprou na loja dele. Exato. E daí você quer pensar a estratégia. Cara, como assim, né? Como assim, Exatamente. né, cara? Exatamente. Você falou tudo, né? Muitas vezes a pessoa nem comprou o produto. Opa, você sabe como é que é o processo de venda dele? Se você não sabe isso, tem uma coisa errada, né? Exato. Então, quando a gente fala do digital, a gente tem controle do 100% do jogo, né? Então, da geração do lead pelo menor custo com maior qualidade e, obviamente, o local de conversão bem estruturado, no caso do e-commerce. Quando a gente fala de uma geração de mensagem, de um formulário, né, de uma ida até uma loja, a gente depende do comercial e aí que tá entender o processo de vendas. Você falou da iGo, Igor, uma coisa que o Dib e o Gustavo sempre, desde o primeiro dia que a gente começou, eles sempre bateram. Entenda o cliente. Exato. E testa o cliente. Se ele tem e-commerce, compra. Não importa se você vai usar o produto, compra. Entende como que vai funcionar. A entrega, quanto tempo vai demorar, se vai atrasar, se vai vir a embalagem correta, se vai fazer, se o produto não vai vir com nenhuma avaria. Um cliente que você atende
e você faz geração de leads, por exemplo. Manda mensagem, vê quanto tempo eles vão demorar para te responder. Seja um lead, né? É isso aí. Exatamente. O cliente oculto, né? Aham. É muito importante, cara. É muito importante. E isso não é segredo. Isso é o básico, cara. Você tem que entender. Tem que entender. E realmente o Dibi e o Gustavo, que eles estão há mais tempo nessa caminhada com a gente, eles são grandes exemplos pra gente, né? Grandes referências, não só como profissionais, como pessoas também. E isso daí foi uma das coisas assim que eu não esqueço, né? Ele, senta com o cliente, entende, enfim, né? O atendimento é muito importante, a gente estar do lado do cliente para sentir o que ele passa no dia a dia, né? Sim. Quando vocês falam pequenos anunciantes, eu tenho uma empatia por essa segmentação, porque eu comecei muito do começo, assim, sem estrutura, sem nada, uma veia empreendedora muito grande, sempre me virei para conseguir se diferenciar. Inclusive, a palavra que eu carrego hoje é diferenciação, né? Hoje eu lidero uma comunidade de empreendedores que precisam entender o que é diferenciação para estar no mercado. Porque senão hoje, cara, produto é commodity, qualquer coisa que você queira vender já tem muita gente vendendo, então como é que você sobrevive? Fiz esse gancho porque vocês se posicionam hoje para pequenos anunciantes. Não é uma regra que pequenos anunciantes são pequenas empresas. Exato. Mas talvez seja a maioria, né? E aí a minha pergunta é, vocês prestam serviço hoje de marketing para um pequeno anunciante? E não necessariamente, se esse cara tiver uma empresa que está começando, né? Ele não necessariamente tem todo o suporte por trás da empresa, todos, sei lá, pessoas, processos. Talvez o cara não tenha tudo isso. Então, e é um segmento que vocês... É um conhecimento que vocês têm internamente. Vocês têm um braço educacional para dar esse suporte para o cara? Como que vocês enxergam isso? Porque o trabalho de vocês, que eu imagino, é uma parte do processo. Só que o dever eu acho que é muito maior internamente para o cliente do que propriamente para vocês. E aí eu vejo que isso é um problema no mercado, porque os caras que trabalham com marketing, eles podem até saber muito de marketing, mas eles não olham para a estrutura da empresa do cara e vê que o cara, tipo assim, é um canhão e um alvo muito pequenininho. Exato. E aí gera um problema e aí fica, troca de agência. E o empreendedor fala, nossa, nunca consegui encontrar cara que faz marketing, né? Então, como que vocês lidam com isso, assim? Você com certeza já viu pessoas ou empresas, né? Mas CPFs, né? Falando, eu não gosto de agência, não tenho uma boa experiência. A gente sempre fala que pra gente é melhor, a nossa entrega e a nossa experiência no dia a dia ela é melhor, inclusive quando o cliente tem uma pessoa interna. Por quê? Muitas vezes o cliente, por diversas maneiras, mas às vezes por custo, pelo tamanho, pela estrutura, ele não tem como ter a estrutura que nós temos enquanto agência. Só que dentro da empresa precisa ter uma pessoa assim, porque a gente vai entregar o que ela pediu e ainda ela vai ter que nos entregar o que nós demandarmos para ela. Perfeito. Então, quando a gente vê, por exemplo, tem clientes que não têm, né, esse líder ali, né? esse ponto de contato, Sim. né? Muitas vezes, quando isso acontece, a gente costuma passar, por exemplo, quando a gente ainda nem fechou com o cliente, olha, você tem uma estrutura X, eu vou precisar que você faça isso da sua parte, porque senão vai comprometer a entrega. Porque não adianta, não somos apenas nós que vamos resolver o seu problema, por exemplo. A gente precisa trabalhar juntos. Né? Então, essa é uma das ações que a gente pega quando a gente faz com um cliente menor. Mas a gente, obviamente, cara, é que o Rodrigo fica louco da vida, porque ele é comercial, né? Sim. Aí às vezes eu chego pro cliente, eu falo, vamos fazer uma reunião. Aí ele entra lá, eu tô em reunião com o cliente, ele fala, pô, mas eu vou lá, sento com o cliente, saio 11 horas da noite, meia-noite, ele, pô, você tá fazendo muito mais, não sei o quê. Mas, Rodrigo, cara, tem que, é assim que é, entendeu? Tem que sentar com o cliente, conversar e tal. E esse perfil de pequeno anunciante, como ele não tem tanta experiência em anunciar, ele demanda mais desse conhecimento, né, dessa educação, né? Eu sei que vocês têm uma iniciativa, não sei se ainda pode falar, mas tem a iniciativa de educação dentro do grupo, né, que estão estruturando ali de alguma forma. Mas esse mercado de PME é um mercado de
de demanda de educação mesmo, né? Do outro lado, às vezes tem até uma figura de uma pessoa, mas o cara é a primeira experiência, o cara não é líder, o cara ainda é um analista, não é um gerente, não é alguém que tem uma visão mais estratégica, né? Então não tem jeito. Sabe o que acontece muito, Igor? Às vezes você vê figuras da área de TI gerenciando o e-commerce. E aí, assim, a pessoa naturalmente não tem os skills referentes a marketing digital. Então isso é frequente também a gente encontrar. E aí a gente vai lidando, né? Vai ensinando o que a gente pode, até onde a pessoa quer aprender também, né? Mas a gente vai Mas é isso que ele falou, né? Agora eu vou me defender aqui, né? Muta o microfone dele. Muta ele. O Rodrigo não tem problema em você entregar mais, ele tem problema que você não cobra. Exatamente. O comercial fala assim, Esse é o ponto. o taxímetro Cara, desligado. Né, pô, eu sei como é que esse cara é bom e o tempo dele quanto vale, né? Eu brinco, mas enfim, respondendo a tua pergunta, eu achei que foi genial essa pergunta, porque é algo muito complicado de se falar, né, cara? Porque essas agências, essas empresas, muitas vezes, são empresas que investem menos e são muito menores, e às vezes são empresas, de novo, que já tem um certo nome, mas não tem uma estrutura. Como que a gente faz para criar todo esse processo junto com eles e entregar um a mais, né? Que foi o que o André falou, entregar um a mais, né? Eu costumo dizer que muitas vezes é dar um passo para trás para dar 3 para frente. Então, cara, vamos abrir mão de algumas coisas, vamos fazer um a mais, vamos entender na prática, isso, obviamente, a empresa já tinha que vir com isso, que é o quê? Qual que é o conceito? Qual que é a essência dessa marca? Quais são os diferenciais? Né? Qual que é a estratégia de negócio dela? Perfeito. E aí eu falo isso com propriedade porque tem muito a ver, né? Muitas vezes você muda o marketing, você muda a tua estratégia, isso vai impactar diretamente na área comercial. Então, eu gosto muito de, muitas vezes, né, sentar com o cliente, pelo menos no início, para ele ganhar uma atração e desenhar isso junto com ele. Muitas vezes o cara não tem nem missão, visão, valores, né? Então, precisa ter essa definição. A partir daí a gente segue o processo normal das coisas. Então, definição de um bom planejamento de mídia, né, um bom cronograma de postagens, né, uma boa estrutura de e-commerce. Isso vai formar um planejamento de marketing a curto, médio e longo prazo. E aí, obviamente, de novo, né, você vai por uma outra vertente que é da casa para dentro, no pós. Né? Como é que está o processo de vendas? Ele tem um CRM estruturado, né, tem um ERP, como que está tudo isso? Então, essas duas pontas, a inicial, né, o pré e o pós, a gente gosta muito de prestar, muitas vezes, até uma consultoria para ele. Tá. Né? E aí, obviamente, tudo isso potencializa o link com o nosso trabalho, que é o digital, e que é o que a gente é bom de performance, retail, por aí vai. Pode falar. Eu só ia fazer um adendo do que você falou. Eu sou um desse cara que você falou que não acredita em modelo de negócio de agência. Eu fiquei muito machucado quando eu era empreendedor, começando a minha vida ali, porque o que a gente pensa? Agora eu vou falando como empreendedor. Mentalidade empreendedor pequena e escassa. Exato. Vou contratar os caras que fazem marketing, agora eu vou vender pra cacete. Né? Só que os caras do marketing são geradores de demanda. E aí por isso que eu falei muito bem, eu simpatizo com isso, porque, cara, eu vivi isso. Né? E aí eu só tive resultado, eu tô falando da minha marca, eu tive um e-commerce de óculos de sol. Legal. E eu tive muito resultado quando eu demiti as agências que eu contratei. E montei um time interno. Porque daí eu tinha o meu designer, o meu social media, eu tinha o cara que fazia o tráfego para mim. Né? E aí cheguei num limite também. Só que eu não sou o cara, assim, tapado que vai falar, ó, essa é a verdade, né? Mas eu vejo que há uma mudança hoje nas empresas. Eu vejo que as empresas estão machucadas com a agência, mas... e aí elas foram para esse caminho de ter uma pessoa interna. Só que, por exemplo, se são pequenos anunciantes, ele não tem grana para colocar o melhor cara. Total. E aí, então, por isso que eu acho que é o melhor cenário. O barato que sai caro, às vezes, né? Total. E eu acho que é o melhor, o que você falou, eu acho que é o melhor cenário. Contrate uma agência, porque você vai pagar mais barato na mão de obra dos funcionários que estão ali, mas tem uma pessoa internamente que entende da parada, que sabe o que está fazendo, que cobra, mas que também atende às demandas, né? E faz aquela parada acontecer. Então eu já fui esse cara que falei mal de agência, mas eu acho que a empresa tem que saber como contratar. Exato. Senão aí fica um falando mal do outro e o mercado sofre. Né? O cliente, às vezes, ele quer... Uma hora ele olha pra agência e fala assim, não, vou terceirizar meu marketing inteiro, não quero nem olhar pra isso, quero só olhar pra produto e preço. E ver o dinheiro caindo. E aí dá merda. E aí depois ele fala assim, também não quero ninguém aqui, vai ser tudo dentro de casa. Tipo, dá merda também, né? Qualquer ponto que seja muito radical, né, das duas pontas é ruim, né? Tem que ter alguém
dentro que olha para a estratégia de marketing, que tem um elo de produto, marca, que conhece as partes internas, que a agência nunca vai ter essa penetração, né? É. A agência não vai conseguir toda semana estar com o CEO da marca, Exato. né? Em contrapartida, a escala de produção, gestão, os melhores funcionários, e aliás eu vou entrar numa pergunta para perguntar sobre isso, você nunca vai manter um varejo. O cara não vai conseguir ser um analista de mídia e vender o mesmo produto todo dia durante 5 anos. Não vai, cara. O analista de mídia ele quer hoje vender ticket do Sem Parar e amanhã ele quer vender, sei lá, cara, ele quer vender bolsa e moda e daqui Exato. 6 meses ele quer trabalhar no cosmético. É Porque também enche o saco, né? O cara ficar ali cuidando de uma mídia no varejo. A pergunta que eu quero fazer pra vocês, já pegando um gancho nisso, qual que é o desafio de vocês em relação à equipe? A time, formar time. Porque a agência tem uma rotatividade muito grande, né? As agências vão se engolindo entre elas, né? Pegando os melhores. Cara, eu sei que tem um analista na Fox muito bom, trago pra cá. Trouxe a conta, trago o cara, né? Exato. Como que vocês fazem pra manter time, contratar, reciclar essas pessoas? Qual que é o processo de vocês? Cara, graças a Deus a gente tem uma rotatividade pequena dentro Muito bom. da Fox. A gente teve um caso de um funcionário que recebeu uma proposta assim irrecusável e ele acabou indo, que inclusive foi o nosso primeiro funcionário. Ele ficou o tempo todo, foi poucos meses que ele saiu, muito bom. Exatamente. Mas, assim, a gente sabe que já houve procura. Uhum. Os funcionários contam pra gente. O que a gente busca? Primeiro, a remuneração a gente tenta fazer o melhor possível. Pode parecer clichê, né? Obviamente, nós enquanto sócios falamos, pô, eu quero pagar o melhor funcionário, mas é verdade, a gente tenta fazer o melhor que a gente consegue para o funcionário dentro do que a gente pode também, né? A gente não faz loucura. Mas eu acho que a gente tenta dar o máximo de flexibilidade para o O funcionário. próprio clima, né? Exatamente. Beleza. Assim, no início do ano passado, principalmente, e 2022, se falava muito, pô, será que vai voltar o presencial? Será que vai ser o home office? E todos os funcionários que nós contratamos, a gente deixa totalmente livre. Se você quiser vir para o escritório, você pode vir. Se você quiser trabalhar da sua casa, você pode trabalhar. O que a gente pede? A entrega. Não de resultado de vendas, literalmente. A entrega mesmo, o esforço. Porque pode acontecer, não vendeu. Acontece. Sim. Teve uma estratégia ali que optou, não vendeu. Mas o esforço, sabe? Se interessar pelo trabalho. E uma outra coisa que a gente faz muito isso, eu, o Rodrigo e o Heitor, nós três, a gente se interessa muito pelo funcionário também. A gente procura estar próximo, sabe? O cara acabou de ter um filho, tá com um problema na casa dele, a gente liga, pergunta como é que tá tudo bem, você precisa de alguma coisa. Porque, assim, esse é um grande diferencial nosso, eu acho, enquanto empreendedores. Nós, de agência, nós dependemos das pessoas. Eu não consigo fazer tudo sozinho, o Rodrigo não consegue e o Heitor também não. A gente precisa desses caras. Uhum. Eles são os caras que põem a mão na massa, que aperta o botão lá e põe a estratégia da cabeça deles. A gente senta, a gente pensa no negócio do cliente, uma possibilidade. O que você acha de fazer isso? Atacar aquele nicho? Vai operar a mídia de Exatamente. fato. Cara, né? Então, assim, não tem como eu querer explorar uma pessoa. Eu preciso dessa pessoa. Então, a gente tenta fazer o melhor possível em relação à nossa comunicação, relacionamento com essas pessoas. E graças a Deus, né, o feedback que a gente tem é que as pessoas gostam muito de trabalhar na Fox. Eu acho que, complementando, né, tudo, e aí a gente volta para a teoria de entender que tudo faz sentido, tudo se junta e por alguma razão está acontecendo agora. A gente já trabalhou no mundo corporativo, a gente já teve chefe, então uma coisa que a gente falou sempre foi entre nós, e a gente vai passar isso para a galera que está fechada com a gente, que trabalha na Fox. Dá o 100%. Cara, lógico que eu sempre falo, qualificação é muito importante em qualquer tipo de negócio, mas o esforço sempre é mais importante do que a qualificação, cara. A pessoa tá fechada. Então, de novo, a gente se coloca no lugar do funcionário, entende o que ele precisa, e mais do que isso, né? Eu acho que tudo na vida é projeto. Então, eu costumo dizer que se ele topar tá com a gente, e eu até brinco muitas vezes que é a família Fox, cara, se ele topar tá com a gente, ele vai estar com a gente. Então, eu vou ser o primeiro a brigar por ele,
ele vai ter total flexibilidade, total liberdade de vir falar comigo, com o André, com o Heitor, e eu acho que esse foi a grande sacada da gente conseguir manter e não ter uma alta taxa de rotatividade, que é muito normal no nosso mercado. É a realidade, né? O que vocês têm hoje é o ponto fora da curva, na verdade, né? Porque a realidade é uma alta rotatividade, trocando de agência. Às vezes você pega gestor de mídia com pouca idade, tipo, Já rodou. cara, menos de 10 anos de carreira, 5, cara, o cara já trabalhou em 10 anos de carreira, 10 agências. 10 agências. E você pega grandes empresas, por exemplo, né? O cara fala assim, grandes empresas não, mas o cara às vezes um budget um pouco mais curto, ele fala assim, pô, por que eu não contrato um cara desse jovem que tá com sangue no olho, um freela? Só que aí a estrutura, e o resto da estrutura? Você vai pagar, porque o cara não é barato, ele pode ser mais barato do que a agência, mas ele não é barato sozinho. Sim. E o resto da Ele estrutura? entrega uma parte, né? Exatamente. Uma parte, Aí, total. e fora que tem muita gente que pergunta pra gente, linkado na sua pergunta, Igor, pô, o cara que é bom, o gestor de mídia, por que ele não abre uma empresa então? Uma agência? Mas e o comercial? Consegue fazer? Tem a E o parte do financeiro? empreendedor. E o jurídico. E o jurídico. Aí vai, né? Aí Entendeu? começa. Na hora que o cliente fala que quer quebrar o contrato, tem estômago pra... Entendeu? Então, aí entra a parte do empreendedorismo, né? Vocês falaram sobre esse lance de ter rotatividade, né? Eu vejo hoje, por experiência própria, assim, lá no nosso escritório, tem essa diferença de funcionário e colaborador. Total. Funcionário, na nossa mente empreendedora, alguns anos atrás, é o cara que cumpre função. Então eu vou mensurar ele, eu quero que você dane, eu só quero que você faça a função que eu te contratei. Mas não funciona isso, né? O colaborador, ele colabora para alguma coisa. Daí eu acho que esse é um ponto mais difícil para a gente que é empreendedor. Como manter esse cara, como vender para ele uma visão de mundo, para que ele se sinta fazendo parte de um movimento, Isso é muito forte. né? Você falou família, tá, beleza. Beleza, você faz parte da nossa família. Mas para onde a nossa família tá indo? O que a nossa família significa e qual é a história que nós vai construir? Porque daí não é o preço, é a missão. Entendeu? Isso eu acho que é o mais difícil e o mais genial de construir uma equipe, né? Uma coisa que eu cobro muito das pessoas que eu bato papo assim pra falar, pô, eu quero que meus funcionários cuidem da empresa como se fossem sócios e tal, e blá. Cara, mas você tem um programa que incentiva o cara desse jeito? Que, sei lá, se o cara construir alguns steps ali em 5 anos, o cara realmente vai ter uma fatia, mesmo que pequena, mas ele vai se sentir ascensão, uma parte. remuneração. Cara, e não. Cara, eu não construo nada pro cara se sentir sócio e aí eu quero que ele se comporte como se ele fosse sócio. Não vai ser, cara. Exatamente. Ele precisa ter ali um ambiente que proporcione a ele essa sensação. Seja uma cenoura na frente ali de uma coisa que vai acontecer no futuro, de uma possibilidade. Pô, a gente vai ser vendido um dia e aí, cara, tem uma parcela aqui que a gente vai dividir pra todo mundo que estiver com a gente e tal. É isso. Eu acho que criar esses gatilhos é o que ajuda o cara a ter essa sensação, né? Porque no final, não, somos aqui, cara, eu quero que você tenha um comportamento de sócio, mas só do ônus, né, cara? Vai, não volta. E uma outra coisa, Igor, isso eu já passei em outras empresas também. Eu acho que é aquela sensação de pertencimento, mas em relação ao quanto você está contribuindo para a empresa. Você entender o seu papel dentro da empresa. Não é só o funcionário e resultado, o retorno que ele vai ter financeiramente. É porque, assim, muitas vezes tem funcionário que cara, o cara realmente compra a camisa da empresa, veste, vai lá e tal. Mas você mostra para ele o que ele tá contribuindo. Qual que é o resultado do trabalho? Exatamente. A importância do cliente que ele está atendendo, né, dentro da agência. Pô, esse no nosso caso, dentro da agência, esse é um cliente importante. O que você está fazendo representa isso. O seu trabalho trouxe um retorno para o cliente disso. Entendeu? Mostrar para ele toda essa visão para que ele tenha a sensação de pertencimento. Pô, eu fiz isso. E de fato foi. Estou participando de algo grande mesmo. Exatamente. Né? Exatamente. Então, quando um cliente chega pra gente e fala, pô, batemos a meta, legal, crescemos, a gente sempre frisa, pô, tem que dar parabéns não pra mim e pro Rodrigo, tem que dar parabéns pro nosso gestor. Exatamente. Exatamente. E pra onde vocês estão indo como empresa? O que vocês estão planejando pro futuro? Aquilo que vocês podem contar, né? Se abrir o BP aqui, vai dar ruim. Vai dar ruim. Todos os seus concorrentes estão assistindo, cara. Quer então falar? fica quieto. Ninguém quis falar. Estamos indo pra lugar nenhum. Cara, eu acho que assim, é o que eu costumo dizer. O ano de 2023, apesar de muito desafiador, a gente conseguiu ter um ano muito bom.
crescemos muito e eu costumo dizer que acho que isso é muito pelo nosso DNA, né? Mundo de agências, até fazendo um paralelo, né? É muito normal no final do ano e no começo do ano você ter ali turnover, você perder cliente, é um movimento natural. Sim. Nenhum cliente saiu da Fox e a gente já tem alguns contratos super legais, algumas empresas que estão com a gente na primeira semana de janeiro. Então, isso foi o quê? É um movimento que a gente conseguiu ir contra a maré, mas eu acho que é muito por estar junto, por visitar, por entender o processo. Depois da Black, Tudo aconteceu. Cara, a Black foi boa pra gente, graças a Deus. Então, o que eu vejo para 2024 e alguns anos para frente também, né? 25 e 26. Como grupo, a gente está com algumas estratégias super legais de crescimento, né? E, lógico, tem algumas coisas que a gente não pode abrir, mas eu acho que não só por momento de mercado, momento que inclusive o país passa, a gente está entrando num ano de menos desconfiança, né? A gente passou aquele ano de desconfiança, pós-pandemia, né? Algumas incertezas, a gente está entrando num momento super legal no sentido de as pessoas vão voltar a investir. E eu estou percebendo isso na prática, né? Se você comparar com janeiro de 2023, foi um outro movimento. Então, assim, quais são as nossas expectativas? Hoje, a gente quer muito crescer a estrutura, né, no sentido de entrega. Então, como o André falou, a gente é 360, muito com foco em performance e retail, mas a gente quer expandir para algumas outras áreas. A própria área de educação é algo que interessa muito. E o Igão até deu um spoiler aqui, é uma coisa que a gente já vem trabalhando dentro do grupo, né, em parceria com algumas universidades. A gente também está com algo focado em sistema. Isso é uma outra frente da Fox, inclusive o André lidera esse projeto. Ele que é o cara aí que está, né, por isso que eu falei que ele traz inovação para a gente, muito pela bagagem dele de processo, como ele mesmo comentou agora. Mas então a nossa grande aposta é aumentar, treinar essas pessoas, criar um bom plano de carreira, aumentar a estrutura como um todo. Isso está muito tangível e vem acontecendo. A gente tem algumas metas super legais e está junto com o grupo, né? E aí com algumas diretrizes. Do outro lado, essa questão de sistema, que é um sistema que a gente já vem implementando, né, em shoppings do Brasil. Depois até, acho que o Igão já conhece um pouco, né, a nossa plataforma. Essa ferramenta aí vai vir com tudo, viu? Vai revolucionar. Já entrou, cara, já estamos em fase aí de piloto e, se Deus quiser, a gente já tem uma expansão muito boa aí. Uma vez eu ouvi de um cara que é investidor, o Natan, ele comentou comigo que a maioria das empresas que ele investiu de startup que tiveram mais sucesso foram as que o cara antes ou era de uma agência ou já teve uma agência, alguma coisa desse tipo. E aí eu falei, cara, mas por quê, né? Por que o cara de uma agência, um startupeiro que veio de uma agência tem mais chance de ter sucesso? Falou que na avaliação dele, a agência ela conhece a dor de todas as dores de um negócio. Exatamente. Então, desde a captação de geração de demanda, conversão, pós-venda, retenção. Então o cara vai pegando o domínio dessas coisas e o cara vai lidando com vários segmentos. Então ele sabe a dor da moda, a dor do calçado, a dor da educação, a dor da geração de lead. Então é muito fácil a agência pensar uma solução. Por exemplo, o Natan era sócio de uma agência e eles pensaram a TrustVox, que era foi uma ferramenta de comentários que o Reclame Aqui comprou no futuro, nasceu dentro de uma agência. Olha que legal. Então, olha que legal isso, né, cara? O quanto a agência tem o potencial de colocar soluções de SaaS ou soluções mais escaláveis para o mercado, né? Acho que é isso que vocês estão construindo, né? Conseguindo construir. O que a gente pode falar da ferramenta, a gente não pode expor muito ainda, mas é mais ou menos por esse caminho, mas assim, é uma ferramenta para captação de dados, né? Mas de uma maneira que hoje a informação é o que a gente mais precisa, né? Hoje é o ouro, é o que a gente usa para vender. Então a gente é uma ferramenta de captação para que a gente possa posteriormente utilizar, mas ela é uma ferramenta desenvolvida internamente, assim. Já tivemos outras experiências com uma outra ferramenta que nós desenvolvemos internamente também, há alguns anos atrás, isso ainda na época da Wego. E hoje, cara, essa daí realmente é para dar um boom assim muito rápido. E agora tem fase de testes, mas
E sim, em breve vai estar no mercado. E ela é Vamos voltar simples pra de falar usar. só dela. Então, Né? isso que eu ia falar. Eu acho Vamos. que fiquei super curioso, que vocês não estão revelando nada. Eu não sei de nada, então assim, porra, fala, mano. Em off a gente fala pra vocês. A gente já teve procura por ela na fase de teste, já, Já. mas ainda Que não, legal, a cara, gente já. ainda não pode liberar. É é a nossa aposta aí para uma outra frente Muito bom, de sistema. muito bom. O cara da inovação, tá trazendo... Tô trazendo inovação. Mesmo. Muito bom. Manda a última aí, Kelvin. Então, falando de inovação, o que vocês enxergam, pensando que a gente está falando aqui para empresários também, o que vocês enxergam que vai acontecer nesse ano? Qual a principal tendência para e-commerce? Vai ter alguma mudança muito grande? Eu tava vendo no TikTok, tô assistindo muito TikTok, aí lá tem uma parada que diz que vai acontecer em 2024, que é o blackout da internet. Tem umas isso aí conspirações, né, cara? Mas enfim, não quero falar disso, eu não sei que isso esteja no radar de vocês, mas o que vai acontecer em 2024? Para onde as empresas vão? Para onde que elas têm inteligência artificial? Como é que vocês estão vendo isso para, inclusive, implementar para os clientes? Cara, eu acho que assim, a tendência para 2024 é as marcas utilizarem cada vez mais os canais próprios, não um canal de venda, estou falando em relação a branding. Ok. Eu acho que isso vai está cada vez mais forte no mercado e esse ano acho que vai vir com tudo, cada vez mais. As apostas dentro do conteúdo, dos valores principalmente, do próprio produto também, claro, mas a empresa passar a credibilidade dela própria, não através de um influenciador, não através de uma campanha X aleatória, né? Eu acho que isso é o que vai ser determinante em 2024. E talvez até algumas apostas em outros canais, né? Você perguntou dessa ferramenta que a gente vinha falando, isso é uma coisa que a gente está fazendo, essa ferramenta. Legal. Essa ferramenta é uma aposta em outros canais mesmo. Então, mas é para ficar Total. claro, para ficar mais claro para a galera, hoje as empresas elas estão migrando ou desenvolvendo cada vez mais a parte do digital. Essa ferramenta, ela está indo no sentido contrário. Exato. Ela é para fomentar o físico, Que interessante, cara. só que através do digital. Tá. Então, assim, realmente é um caminho onde hoje todo mundo está indo para o digital de maneira correta, né, ao meu ver. Mas a gente aposta muito nisso porque o físico não vai morrer. Sem negligenciar o físico, né? Sem negligenciar. Exatamente. Mas a experiência offline precisa existir, né? Exatamente. Não, tem muito a ver, né? Acho que o André foi perfeito na fala dele. E eu acho que no final das contas, por que a gente quis ir contra a maré, né? De novo, focando de trazer do digital para o físico. Hoje em dia tá todo mundo indo pro digital e aí a gente tem várias variações aí, né? Porque eu acho que, cara, sinceramente, depois da pandemia, a gente teve um isolamento tão grande no sentido de contato que acho que hoje tem alguns perfis que a gente tem que explorar, que é o cara que ainda quer o físico, que ainda quer olho no olho. Né? Eu já bati nessa tecla hoje umas 5 vezes, né? Porque eu acredito muito nisso. Eu acho que, cara, a troca, ela acontece aqui, o que a gente tá fazendo agora. Não é numa call. Né? Uma troca. E muitas vezes o papo, e aí é uma outra seara, ele acontece de maneira natural e a gente acha soluções para as coisas naturalmente. Então, por isso que eu falo, um olho no olho, um café, um almoço é o que muda o jogo. Por isso que a gente quis, de alguma forma, explorar esse movimento contrário e focar no físico. O físico, ele cria mais memória. Cara, não é uma teoria, é uma explicação física mesmo. Né? A gente cria memória pelos sentidos e quando você vai pro físico, você explora todos. Tato, olfato, visão. Eu sei qual foi o último filme que eu assisti no cinema, mas não sei qual foi o último filme que eu assisti na Netflix. Perfeito. Porque lá eu fiz tudo, eu comi pipoca, eu tava com a minha esposa. Peguei o carro, fui até lá. Exatamente, eu sei qual foi o cinema, eu sei qual foi o horário. Você vai lembrar se o cara te atendeu bem, você vai lembrar se tinha uma criança chorando No na de poltrona trás, batendo, chutando o pé nas minhas costas. pipoca. Exatamente. O físico, ele cria mais memória de marca, né? Então, quando eu acredito muito na combinação dos dois, né? Total, o digital para ganhar alcance, porque nada é mais poderoso do que o digital para ganhar alcance, mas para construir experiência e memória, físico. Exatamente. E uma coisa, é o que você falou, reflete, né? O físico uma coisa reflete complementando. no online. A experiência que o cara tem, por exemplo, numa loja física,
com certeza vai refletir no online. O cara foi lá na loja, gostou da experiência, do atendimento, da compra, do cheiro da loja, ele vai falar, eu gostei dessa marca aqui, vou comprar. Sim. Comprou online depois. Muito bom. É isso, gente. Já estamos mais de uma hora aqui conversando. Você Caramba, acredita? parece 10 Passa minutos. rápido, cara. né? Passa muito Nossa, rápido. deu mais passa de uma muito hora. rápido. Rodrigo e André, queria agradecer vocês demais por esse papo. Sucesso pra Fox aí, tamo junto, né, na StartCom com a Fox Digital. Um excelente 2024 para vocês, né? Estamos aqui estreando essa honra, nova hein? temporada de 2024. Que honra, hein? Desejo crescimento, novos clientes, conseguir formar um bom time, né? E melhorar ainda mais o bom time que vocês já têm. Queria agradecer o Kelvin também, que é meu co-host aqui nessa temporada. Co-host e rosto e o topete mais bonito do mercado digital. Gente, ele tem... Ó, corta pra mim aqui, ó. O Kelvin traz laque pro estúdio. Ele fala que é da esposa dele, mas ele traz laque pro estúdio pra dar aquele retoque. Como é que eu vou desmentir? Não tem como ter um topete tão bonito desse. Não, tá alinhado mesmo. Não é, alinhado, cara? Tá alinhado, tá É alinhado. isso, cara. A gente tem uma rede de barbearia. Aproveitando para Empreendedor, Arrasta pra cima. empreendedor nada. Então você que ainda não segue a gente aqui, nem no Spotify, nem no YouTube, clica aí, se inscreve no canal para você não perder nenhum conteúdo. Se você gostou desse podcast, desse episódio, clique em curtir também e indica para 3 amigos, porque se você não indicar para 3 amigos, o que vai acontecer? Vai ter azar em 2024. Vai ter azar em 2024. As correntes, né? Você vai investir em mídia e o teu ROI vai ser 1. Aí o cara Olha, manda não pra é- 6, deu ruim, 7, né? deu ruim aí, cara. Pô, mas eu que queria agradecer, Igão, Imagina. Kelvin. Pô, obrigado pelo espaço. Você sabe que eu sempre te falo, é uma honra fazer parte da comunidade, uma comunidade, cara, que vem crescendo, que traz conteúdo, né, que faz sentido. Isso é o mais legal, né? A gente não tá falando de teoria, a gente tá falando de prática. É o que a gente vive no dia a dia, de alguma forma, em uma hora a gente tentou passar, né, para ajudar alguém, para entreter alguém também, né? Então é muito bom fazer parte da comunidade, né? A gente faz um bom tempo já com Sim, vocês. foram um dos primeiros. E a gente tem, né, a intenção de estar aqui muito tempo, porque de fato é uma comunidade que vem para revolucionar o mercado e vai ser, eu tenho certeza, vai ser referência em geração de conteúdo, passagem de conhecimento, porque de fato traz pessoas que vivem e não só entendem, né, ou acham que entendem. Então, eu quero só agradecer Imagina, cara. e obrigado Bom, pelo a gente que espaço, agradece e obrigado vocês. pelo tempo. A gente vai, esse ano de 2024, só ter 10 empresas e vocês foram uma das 10 que estão com a gente aí renovadas para 24. A gente tá muito feliz de ter vocês. Não só vocês, mas todo o grupo, né? A gente foi passando o chapéu no Perceberam grupo o inteiro. peso da exclusividade, né? O primeiro a ser convidado, Primeiro. a única. Exatamente. Fomos passando o chapéu no grupo todo, trouxemos o Econ, a iGo também tá aqui legal. dentro da comunidade. Exato. E a gente tem muito prazer de caminhar com vocês. Sabe da qualidade do trabalho que vocês entregam, isso é essencial, né? E tá com vocês aqui em 2024 vai ser muito bom. Obrigado, Igão. Deus Tá só quiser, começando. Vai ser um ano espetacular para todos nós, né? Acho que tem tudo para dar certo esse ano. É isso aí. Então, gente, até o próximo episódio. Valeu e tchau! Valeu.